Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um do nosso Café e Palavra. Quem tava com saudade do nosso quadro, gente, hoje estou aqui pra gente poder fazer o nosso devocional juntas, né? Pra nós aprendermos mais um pouquinho do Pai e que Ele possa falar ao meu e ao teu coração, tá bom? Espero que vocês gostem do devocional de hoje, já vai deixando o seu joia e vamos lá para mais um Café e Palavra. Hoje o nosso devocional vai ser feito no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 42, tá? É uma passagem muito conhecida, é uma história muito conhecida, mas que vai trazer um grande valor nas nossas vidas e no nosso posicionamento como mulher nos dias atuais, tá bom? Então, 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 42, que diz assim: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vir a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas dos campos. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão hoje. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate para encontrar com o filisteu. Davi pôs a sua mão no alforje e tomou dali uma pedra, com uma funda atirou. Feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra um filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou. Lhe cortou a cabeça, vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Bom, gente, essa é uma passagem muito conhecida que fala sobre Davi. Davi, eu acho que é uma das histórias mais contadas, né, principalmente para os nossos pequenos, porque ele foi usado ainda muito jovem nas mãos do Senhor, e ele era um rapaz simples, né? Ele era um rapaz que vinha de família simples, ele era um simples pastor de ovelha, e aqui a palavra do Senhor diz que ele tinha um gentil aspecto, ou seja, ele não era formoso, ele não era bonito, ele não era robusto, talvez ele não era forte, né? Talvez ele era um menino ali comum, mas que foi muito usado nas mãos do Senhor. E por que eu quis trazer esse devocional para nós, né? Para nós aprendermos sobre posicionamento de nós como mulheres. E aí nós vamos falar um pouquinho, usar nessa coragem, essa fé de Davi que ele nos ensinou para muitas coisas na nossa vida e nos dias atuais, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? E tudo isso que aconteceu na Bíblia, tudo isso que aconteceu com essas pessoas que foram tão usadas nas mãos do Senhor, que presenciaram coisas grandiosas, elas deixaram um grande legado para nós, né? E quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos que nós também podemos todas essas coisas, porque o Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está comigo e que está com você a todo momento da nossa jornada. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui na história de Davi era sobre um gigante, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele gigante ficou dias e dias, né, falando para o povo de Israel, né? Cadê o guerreiro que vai me derrotar? Mandem um guerreiro para me derrotar. E ele ficava zombando do Deus de Israel, né? E ele ficou muito tempo ali, só que ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante, porque ele era um homem muito grande, ele era um homem muito forte, e ninguém tinha o quê? Tinha, né, a coragem de ir ali enfrentar aquele homem. Eu acredito que no meio do exército de Israel tinham homens grandes, fortes, robustos, né? Que, como se diz, colocavam medo, grandes guerreiros, né, com as suas armaduras e tudo mais, mas nenhum deles tiveram a coragem de enfrentar aquele gigante, aquele Golias. E aí, quando a gente olha para Davi, um menino fraco, um menino simples, um menino, né, eu tô dizendo fraco porque a palavra diz que ele era de gentil aspecto, ou seja, ele não tinha todo aquele
porte de guerreiro. Ele era só um pastor de ovelha. Mas acontece que Davi não olhou o gigante do tamanho que o gigante era, porque Davi sabia que o Deus que ele servia era muito maior do que aquele gigante. Davi conhecia o Deus que livrou o povo do Egito. Davi ouviu histórias de Moisés que abriu o mar vermelho para aquele povo passar. Davi sabia que quando aquele povo sentiu fome, Deus mandou maná do céu. Davi sabia que quando aquele povo teve sede, a água saiu da rocha. Então Davi ouviu todas essas histórias, ele sabia do pai Abraão, que é sua mulher estéril, e mesmo já com a idade avançada, ela foi mãe. Então Davi sabia de todas essas coisas, então ele sabia que Deus era muito maior do que aquele gigante. E o que Davi nos ensina? Às vezes, minhas amadas, nós temos gigantes em nossas vidas. Talvez esse gigante imponha medo. E qual medo? O medo de você não conseguir, o medo de você não aguentar, o medo de você... qual o medo, né? Qual o medo que você sente? Às vezes a gente tem medo de que a gente não vai conseguir, tem medo de que a gente não vai avançar, que a gente não vai prevalecer, né? Qual o medo, qual o gigante que tem te colocado medo? Essa é a pergunta que você tem que fazer hoje. Qual é esse medo que representa esse gigante na tua vida? Ali aquele povo de Israel estava com medo, amedrontados, aterrorizados por aquele gigante. E às vezes nós ficamos amedrontadas e aterrorizadas com os gigantes que levantam sobre as nossas vidas. Só que nós temos que ter ciência, minhas amadas, que mesmo que seja o gigante que for, nós temos que lembrar que o Deus que está conosco é muito maior do que esse gigante. E Ele tira o nosso medo. Ele tira o nosso medo. O nosso medo só é tirado quando nós nos posicionamos diante do Senhor. Porque Ele vai tirar o nosso medo e Ele vai nos dar coragem para continuar a desafiar esses gigantes que se levantam nas nossas vidas com fé e audácia. E às vezes a gente olha, né, para o nosso gigante que está se levantando contra a nossa vida. Eu não sei qual gigante que você enfrenta, eu sei dos meus gigantes, né? E às vezes a gente olha para os gigantes e a gente fica atemorizada. E a gente pensa, isso aqui não vai dar certo, eu não vou conseguir, não sou autossuficiente, eu sou fraca, eu sou impotente, né? Talvez a gente se compare até com outras pessoas que a gente acha que é mais forte do que a gente acha que é mais capacitada do que a gente, né? Só que quem nos capacita é o Senhor. E Ele pode capacitar a qualquer um. E Ele ama a qualquer um da mesma forma, né? E Ele está conosco. Então, minhas amadas, nós temos que olhar os nossos gigantes com os olhos de Davi. Davi, quando ele chegou e olhou aquele gigante, ele olhou aquele gigante como um nada. Ele disse, para Deus, esse gigante não é nada. Porque eu sei que Deus de Israel é o Deus dos deuses. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da terra e do céu. Então ele olhou com um olhar absoluto de fé a quem ele servia. E nós também temos que ter esse olhar em nossas vidas. Como você tem enxergado Deus na tua vida? Você tem enxergado Deus como o grandão da Galileia na sua vida? Você tem enxergado Deus como aquele que pode fazer qualquer coisa? Você tem enxergado Deus como aquele que tem o domínio de terra e céu na palma da sua mão? Ou você tem olhado para Deus e questionado o poder de Deus na tua vida? Questionado aquilo que tem acontecido na tua vida? Aquele gigante foi permissão do Senhor contra o povo de Israel. Porque às vezes os gigantes que vão aparecer nas nossas vidas pode ser sim Deus nos provando, né? Pode ser sim Deus colocando desertos na nossa vida para nos fortalecer. Porque o deserto ele não é para nos matar, ele é para nos fortalecer. Mas cabe a nós como nós estamos enxergando esse gigante. Será que nós estamos colocando esse gigante maior do que a nossa fé em Deus? Será que a gente está colocando esse gigante maior do que a nossa convicção de que Deus está no controle da nossa vida? Então, minhas amadas, nós temos que olhar para os gigantes das nossas vidas com o olhar de Davi. Independente do tamanho que ele seja, mesmo que você não se ache forte, mesmo que você não se ache capaz, assim como eu lhe pergunto, Davi teve medo? Óbvio que teve, ele era um ser humano. Eu tenho certeza que naquele momento, quando ele olhou o gigante gritando daquele jeito, bateu medo em seu coração. Mas a força do Senhor e a fé que ele tinha no Senhor foi maior do que o medo. Então a fé prevaleceu. O medo não pode prevalecer, minhas amadas. O que tem que prevalecer na tua vida é a fé em Jesus.
é a fé naquele que pode todas as coisas. Então, naquele momento, eu tenho certeza que Davi fez uma oração ao Senhor e pediu a ele: Pai, me conceda força, me conceda sabedoria, audácia, coragem para me ir de encontro a esse Golias e derrotá-lo, para que o teu nome seja exaltado, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. E é isso que nós devemos pedir ao Senhor, que nós possamos ser um instrumento nas mãos deles para vencer os gigantes que estão na nossa vida e podermos testemunhar das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Então ali o problema de Davi era um grande guerreiro, um homem que podia matar a muitos de uma só vez, porque ele era um homem muito forte, um grande guerreiro e um gigante. E aí eu te pergunto, qual gigante que hoje está na tua vida? É uma doença? É uma ansiedade? É uma falta de recurso? É uma mágoa? É um perdão que precisa ser liberado? É um problema familiar? Eu não sei qual que é o gigante da sua vida, mas eu quero que você enxergue esse gigante como algo muito menor do que o poder que Deus tem sobre a tua vida. Então ali, Davi tinha um grande guerreiro na sua frente, mas os seus olhos estavam blindados pelo Pai. E ele apenas enxergava mais um homem falando contra o Deus de Israel. A verdade era essa. Então, quando você olhar para o seu problema como algo que o Senhor pode solucionar em um piscar de olhos, toda essa trajetória, tudo que você está enfrentando vai mudar. E você vai conseguir enfrentar esse gigante com coragem e com audácia. E aí, quando nós olhamos aqui, para a palavra do Senhor, o Davi fala com ele assim, Davi disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Davi, naquele momento que ele chega e fala que vai derrotar o gigante, Saul conversa com ele e Saul dá a armadura dele para Davi. Porque Davi era um pastor de ovelhas, Davi não tinha a sua própria armadura. Então, Saul oferece a armadura de Davi. Só que quando Davi coloca aquela armadura, Davi se sente desconfortável, porque aquela armadura não foi feita para Davi. Aquela armadura foi feita para Saul. E o que isso me ensinou na hora que eu estava lendo? A gente não precisa de ser outra pessoa para vencer os nossos gigantes. Deus, Ele que vai nos capacitar, Ele que vai nos moldar nele para que nós possamos vencer os nossos gigantes. Davi foi do jeito que ele era, com a sua roupinha de pastor, com a sua funda que ele tinha na mão, ele foi derrotar aquele gigante. Com um pau, porque Davi era pastor, então ele sempre estava andando ali com o seu cajado para pastorear suas ovelhas. Portanto que Golias fala com ele: tu acha que eu sou um cachorro para você vir comigo com paus? É assim que o gigante fala com ele. Mas Davi foi do jeito que ele era, do jeito que ele sempre foi. Então, minha amada, é você. Você não precisa ser igual a ninguém para você vencer os seus gigantes. Davi não precisou de colocar uma armadura que não era dele para vencer aquele gigante. Porque a verdade é que a força de Davi estava em seu coração. Porque o coração de Davi era todo ao Senhor. Então você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa querer ser igual a ninguém para você vencer o seu gigante. Você tem que ser apenas você, com o seu coração firmado naquele que te chamou, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então, minhas amadas, Davi foi apenas com uma pedrinha e uma funda. Derrotou aquele gigante, subiu em cima dele, empunhou a espada, matou aquele homem, retirou a cabeça e mostrou para todo o povo que o Deus de Israel estava com ele. E Davi disse: nessa luta eu irei batalhar e eu irei provar que o Senhor é o Deus da guerra e ele não precisa de espada, ele não precisa de escudo, porque ele vence toda e qualquer guerra. Então, leve isso para a tua vida, minha amada. Deus, ele vence toda e qualquer guerra que você esteja enfrentando, porque ele é o Senhor da guerra. Mas você é uma guerreira. E nós, como guerreiras do Senhor, nós temos que nos posicionar diante dos nossos gigantes. Você não vai permitir que o gigante abata a sua fé. Você não vai permitir que o gigante abata o seu semblante. Nós não podemos andar, minhas amadas, com o semblante caído,
com o rosto triste, mesmo que nós estejamos enfrentando gigantes e lutas terríveis na nossa vida. Mesmo que você esteja enfrentando uma doença, uma calamidade, um luto na sua vida, nós não podemos viver cabisbaixas, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. E nós esperamos nele. E se nós esperamos nele, nós não vamos se cansar. A palavra de Deus diz lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 40. Os que confiam no Senhor não se cansarão e nem se fadigarão. Nós não vamos nos cansar e nem nos fadigar. Tudo que nós vivemos é sobre um propósito. É sobre um propósito. Jó viveu 40 anos de batalha. Jó viveu 40 anos com o seu gigante. E não foram poucos os gigantes que Jó enfrentou. Mas ele teve que passar por essa prova por 40 anos. Até o dia da vitória. Eu não sei quantos anos, eu não sei quantos meses, eu não sei quantos dias, eu não sei há quanto tempo você tem enfrentado esse gigante. A única coisa que eu sei te falar é que na hora que Deus quiser que você derrote esse gigante, você vai derrotar. Com aquilo que você tiver na sua mão. Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo. Davi tinha apenas uma ferramenta, uma pedra e uma funda. E foi isso que fez ele colocar o gigante ao chão e envergonhar todo o povo que estava ali ao redor. E aí o povo fugiu quando o gigante foi derrotado. Davi não tinha uma super arma, Davi não tinha uma super espada forjada. Davi tinha apenas uma funda e uma pedra. Então, independente da arma que você tenha na sua mão, você tem que crer que independente daquilo que você tem para usar, Deus vai usar. É através de você, daquilo que você tem para enfrentar os teus gigantes e ir para a batalha. Então, às vezes nós pensamos, que tem que esperar algo acontecer para a gente conseguir vencer, mas a gente vai vencendo dia a dia as nossas batalhas. E como que nós vamos se posicionar? Davi se posicionou e falou para aquele gigante: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou em nome do meu Senhor dos Exércitos. Davi não ficou amedrontado pelas palavras que aquele homem lançou sobre Davi. Aquele homem ridicularizou a Davi quando ele viu a Davi. Um homem pequeno, frágil, que não tinha porte, não tinha arma, não tinha armadura, não tinha nada, e vem lutar comigo. Então, primeiro, o que ele fez? Ele quis humilhar Davi, pelo que Davi era. Mas mal ele sabia que o Deus que tinha no coração de Davi era muito maior do que ele. Então, às vezes, pode ter pessoas que talvez nos achem pequena, talvez nos achem incapaz, talvez até chega com palavras que nos machucam, que nos ferem, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós somos pequenas mesmo, que nós não somos suficientes. Talvez nós receberemos essas palavras. Pode vir de perto de alguém da nossa família, pode vir de longe de algum amigo, pode vir de qualquer canto. Mas vocês têm que se lembrar que nós somos moldadas e forjadas em Cristo. Então, o que eu represento é aquilo que o meu Deus pensa de mim, não o que as pessoas pensam de mim. Davi, o que Deus tinha sobre Davi? Qual o pensamento que Deus tinha sobre Davi? Que ele seria o rei de Israel, que a descendência de seu filho viria de Davi. Deus já sabia disso, Deus já sabia do comprometimento, da fé que Davi tinha, daquele coração quebrantado que Davi tinha em Cristo. Porque Deus nos conhece no nosso profundo. As pessoas não, mas Deus nos conhece nos profundos e Deus nos vê como nós somos. Deus nos vê como nós somos. As pessoas vê talvez aquilo que elas querem ver ou aquilo que elas acham que estão vendo. Porque muitas pessoas julgam sem saber, Muitas pessoas ali naquele momento, quando Davi chegou, Quando Davi chegou naquele lugar e disse: eu vou enfrentar esse gigante, eu aposto com vocês, como 1 e 1 é 2, que muitos olharam para Davi e falaram: o quê? Esse menino tá querendo enfrentar o gigante. Pelo amor de Deus, vai morrer na primeira. O menino não tem porte, o menino não tem arma, o menino é um simples pastor de ovelha. Quem é ele? Quem é esse menino? Esse menino era um menino segundo o coração de Deus. Esse menino era o jovem a qual Deus ia usar tanto que o nome dele seria falado de gerações a gerações e a gerações. Então, às vezes, as pessoas podem olhar para você e falar: ela? Você? Capaz. Mas você tem que se lembrar, você é forjada naquele que te chamou, em Deus. E em Deus, meus amados, nós somos mais do que vencedoras. Mas eu quero te falar de posicionamento. Davi se posicionou. Davi falou com audácia para aquele gigante: ei, calado, Deus vai me entregar você nas minhas mãos, porque ele é muito mais poderoso do que você e ele está comigo.
e hoje eu irei lhe derrotar. Hoje eu irei mostrar para esse povo quem é o Deus que eu sirvo. É assim que Davi falou com o inimigo. Você não pode deixar que o inimigo fale e esbraveje contra a tua vida. Você tem que calar a boca do inimigo. A única voz que você pode ouvir e deve ouvir é a voz do Senhor. As outras, silencia. Tem até um louvor que fala, né? Eu preciso calar todas as vozes menos a tua. Silenciar todas as vozes menos a tua. A tua. Não é verdade? Não tem esse hino? Nós temos que silenciar todas as vozes que às vezes tenta nos fazer parar, nos fazer sentirmos pequenas. Nós temos que ouvir apenas a voz do Pai. Davi silenciou aquele gigante na hora. E nós temos que silenciar os gigantes que também se levantam contra as nossas vidas. Às vezes, quando você está arrumando sua casa, vem uma tristeza, ó, do nada no seu coração, enfrenta essa tristeza. Eu estava um dia arrumando a cozinha da minha casa, lavando a louça e olhando. E de repente me bateu aquela tristeza. Bateu, sabe, aquele sentimento, aquela tristeza. E eu comecei até a querer uma vontade de chorar assim, do nada, né? Do nada. Eu comecei a sentir aquela tristeza no meu coração. E eu fui começando a pensar nas lutas, nas adversidades que eu estava enfrentando. E aquilo foi me dando um aperto no coração. E aí eu me lembrei da palavra do Senhor, que diz que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Naquele momento eu estava sozinha na minha casa e eu comecei a falar alto. Eu comecei a falar alto e a repreender o inimigo que naquele momento estava querendo lançar uma seta em meu coração para tirar a minha alegria daquele dia. E eu comecei a falar alto, eu comecei a repreender o inimigo naquele momento. Eu disse, a minha casa é do Senhor, o meu coração é do Senhor. E eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Então, ansiedade, tristeza, inimigo da minha alma, você vai sair em nome de Jesus, porque aqui eu estou coberta pelo sangue de Jesus. Ele está comigo, Ele é o meu consolo e Ele não vai me desamparar. Eu estou passando por esse vale, mas é porque Deus está me forjando. Então agora eu repreendo eu falei em voz alta, eu repreendo toda a tristeza, eu repreendo todo o choro, eu repreendo toda a dúvida que esteja no meu coração, porque eu estou firmada no Pai. E depois que eu falei isso, eu comecei a louvar e o meu dia se transformou. Eu terminei o meu dia com o meu coração tão sedento, tão grato ao Senhor. Eu senti uma presença tão linda do Pai lavando louça na minha cozinha. Porque às vezes muitas pessoas acham que tem que buscar a presença num grande congresso, com um grande preletor falando, né, aquela coisa. Não! É a sua intimidade com o Senhor. É algo que Deus te revela no cantinho da sua casa. E naquele momento eu senti uma grande presença do Senhor. E Ele falou comigo, eu estou contigo. E Ele está. Ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Mas eu tenho que me posicionar quando o gigante quiser se levantar. Ô gigante, ó, ei, Deus é muito maior e Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu não preciso temer a nada. Eu não preciso temer a vento forte, a tempestades, a chuva, furacão, a nada, porque Ele está comigo. E nesse dia eu falei com audácia. Eu disse, aquela tristeza que queria invadir o meu coração, bateu-se em retirada. E a alegria do Senhor, sabe, sobrou no meu coração. Eu transbordei de alegria naquele momento, sabe? Agora, se você deixa o gigante tomar conta de você, deixa o gigante pisar na tua cabeça, te fazer de fraquinha, de coitada, né? Viver cabisbaixa, eu não consigo, eu sou fraca, eu já sofri muito, olha o meu passado, então tu tá, né? Fica remoendo, fica trazendo aquelas coisas sempre que aconteceu, se sentindo uma pessoa pequena, fragilizada, coitada. Nós não somos coitadas, nós somos vencedoras naquele que nos chamou, nós somos mais que vencedoras. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores, é mais do que vencedores. Então nós não somos coitadas, nós não somos as vítimas, não. Mesmo quando nós estamos enfrentando grandes gigantes na nossa vida, nós não somos as vítimas. Nós estamos ali sendo forjadas no Pai e nós vamos vencer o gigante das nossas almas com posicionamento. Deus precisa, nos dias que nós estamos vivendo, de mulheres posicionadas diante dele, para enfrentar o inimigo das vossas almas, para enfrentar, né, todo o medo, tudo aquilo que te assola. Tudo aquilo que te assola, seja depressão, seja ansiedade, você vai se levantar, você vai buscar se curar.
Se é procura de um médico, procure um médico, busque se curar, busque ficar fortalecida na sua saúde e fortalecida principalmente na sua fé. E enxergue o gigante da sua vida, assim como Davi enxergou. Davi enxergou como aquele gigante como um ser desprezível. Enquanto os outros guerreiros enxergavam aquele homem como o homem mais poderoso da terra, Davi enxergou aquele homem como um pequeno ser desprezível. Aquele homem foi lançado à terra, foi morto por um simples pastor de ovelha, porque Davi enxergou ele como um desprezível na terra. Porque Davi sabia que quem era o mais poderoso era aquele que estava forjado no seu coração. Então olhe o seu gigante, olhe aquilo que você está enfrentando como mais uma coisa que Deus está te moldando, te fortalecendo, te forjando para você ser mais que vencedora, para você ser mais forte, para você ser guerreira forjada com a armadura do Espírito Santo blindando o teu coração. Tá bom, minhas amadas? Esse é o nosso devocional de hoje. Forge o teu coração em Cristo. Lembre que você é uma guerreira dele, que você está aqui na terra para lutar por ele, no nome dele e independente do gigante que você vai enfrentar. Lembre-se que o maior, o Senhor da guerra, o grandão da Galileia, é ele que está com você. É ele que está do teu lado. Então olhe para o teu gigante com os olhos de Davi. Não recue. Não se sinta amedrontada, não se sinta pequena, não se sinta sem forças, tá? Se sinta forte nele, se sinta grande nele, porque sem ele nós não somos nada. Com a nossa força, com o nosso eu, nós não conseguimos nada. Mas na força dele, tá? Nós somos mais que vencedoras. Então coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida, se posicione nele, enfrente o inimigo da sua alma, enfrente o teu gigante com audácia, com astuta, repreenda, tá? E vença, vai vencendo um dia de cada vez, até o gigante ser derrotado por completo. Vai vencendo um dia de cada vez, tá? Mas não desista, não recue, persista, tá bom? Espero que Deus tenha falado ao teu coração, que Ele possa continuar falando ao coração de vocês, que Ele possa nos fortalecer e nos forjar como mulheres que estão aqui para fazer a vontade dEle aqui na terra. Mulheres posicionadas contra o mundo, mas posicionadas diante da vontade do Senhor, tá bom? Amo vocês, um super beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!